O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 19º dia. Sintetizando o Dr. Signagel, se pode considerar que ao chegar ao século XIII, os Golan tinham realizado 90% dos planos da Fraternidade Branca. A Ordem Beneditina Golan e as suas derivações Cluny, Cister e o Templo estavam firmemente estabelecidas na Europa. O Colégio dos Construtores dos Templos tinha adquirido, com a possessão das Tábuas da Lei, o mais alto conhecimento. Os grêmios e irmandades de maçons, instruídos pelos Golan, estavam a levantar centenas de templos, igrejas e catedrais góticas em todas as cidades importantes da Europa e em certos lugares aos que se atribuía valor telúrico. E os povos, desde os servos e vilões aos senhores, nobres e reis, viviam numa era de costumes religiosos, sustentavam uma cultura onde Deus e os sacerdotes de Deus intervinham ativa e cotidianamente. Quer dizer, os povos que agora viviam a unidade religiosa estavam preparados para receber a unidade política e económica do governo mundial, a sinarquia do povo eleito. O poder económico da Ordem do Templo estava já consolidado e o exército da Igreja, que asseguraria a unidade política também. Como vê, Dr. Signagel, os planos da Fraternidade Branca estavam a ponto de concretizar-se e, no entanto, fracassaram. O que aconteceu? Os planos da Fraternidade Branca fracassaram fundamentalmente por causa de dois reis, Frederico II Hohenstaufen, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e Filipe IV o Belo, rei da França. Ambos reinaram em países distintos e em períodos históricos diferentes, e não se conheceram entre si. Frederico II na Sicília, em 1212 a 1250, e Filipe IV na França, de 1285 a 1314. Entretanto, um nexo oculto explica e justifica os atos altamente estratégicos empregados por estes extraordinários monarcas. É a oposição da sabedoria hiperbórea. Temos, pois, duas causas esotéricas do fracasso dos planos inimigos: os reis mencionados, e uma causa esotérica, a oposição da sabedoria hiperbórea, da que aquelas não são mais que efeitos. Examinarei então um tanto superficialmente as duas primeiras e me concentrarei em detalhar a segunda. É conveniente que assim se faça para expor o papel destacado que coube à casa de Tarsis em tais fatos. Terei de começar a descrever as circunstâncias que deram lugar à coroação de Frederico II e os atos com que este desestabilizou o poder do papado. Logo me deterei em mostrar as verdadeiras causas daqueles atos, isto é, a oposição da sabedoria hiperbórea. Se verá assim como os senhores Tarsis desenvolveram a sua estratégia e como foram quase exterminados pelos Golan em meados do século XIII. Finalmente chegarei à gestão de Filipe IV, o rei que aplicou o golpe mortal à sinarquia financeira dos Templários. A partir daí, Dr. Signagel, tudo estará dado para que a história de Casa de Tarsis entre na sua fase final. Com a eleição do Papa Inocêncio III em 1198, os Golan jogam uma das suas últimas e mais importantes cartas. Aquele pontífice, de facto, goza de um prestígio sem par entre a indócil nobreza germânica. Os reis se submetem a seu arbítrio e a sua vontade impõe-se sem resistência em todos os âmbitos. Ademais, não se preocupa demais em dissimular os planos. Proclama abertamente a vigência da teoria de Gregório VII
sobre as duas espadas, das quais uma, a temporal do imperador, deve estar submetida à espiritual, da Igreja. Pois bem, este Papa, que tem em mãos todos os triunfos dos Golan, é também tutor e regente do jovem príncipe Frederico da Sicília, Hohenstaufen, austríacos e alemães. É nesse príncipe que os Golan e a Fraternidade Branca apoiaram todo o peso da sua estratégia. Frederico, educado como monge cisterciense e cavaleiro templário pelos Golan da corte normanda da sua mãe Constança de Sicília, deveria empunhar com vigor jamais antes visto, desde os tempos de Carlos Magno, a espada temporal dos reis e submetê-la à espada espiritual da Igreja. Então, a espada espiritual, que é a cruz de Jesus Cristo, e o plano do templo será o assento do trono do mundo, um lugar para o Messias do Deus Criador ou seus representantes. Mas eis que Frederico se revolta antecipadamente contra este plano. Frederico II é coroado rei alemão em 1212, com o auspício de Inocêncio III e a aprovação manifesta de Filipe II Augusto, rei da França. Em princípio, fez o que se esperava dele e já em 1213, contando com apenas 18 anos de idade, promulgou a Bula de Ouro a favor da Igreja, na que confirmava a totalidade das suas possessões territoriais, inclusive aquelas que tinham sido indevidamente apropriadas logo da morte de Henrique VI. Aceitava renunciar, tanto ele quanto qualquer outro rei alemão futuro, à eleição de bispos e abades. É evidente, pois, a predisposição inicial do jovem rei para cumprir com os planos da Igreja Golan. No entanto, bem rapidamente, essa atitude começou a mudar, até tornar-se totalmente hostil contra os seus antigos protetores. As causas foram duas. A reação positiva da herança do seu sangue puro, graças à proximidade histórica do Graal, conceito que já explicarei, e a influência de certos iniciados hiperbóreos que o próprio Frederico II fez vir até à sua corte desde longínquos países da Ásia e cuja história não poderei detalhar nesta carta. O importante foi que o imperador começou a rechaçar a ideia Golan, que estava a ser amplamente publicada pela rede beneditina, de que o mundo deveria ser regido por um Messias teocrático, um sacerdote posto pelo Deus Criador sobre os reis da terra. Contrariamente, afirmava Frederico II, o mundo esperava um Messias imperial, um rei do sangue puro, que impusesse o seu poder pelo unânime reconhecimento dos senhores da terra. Um rei que seria o primeiro do espírito e que fundaria uma aristocracia do sangue puro na que só teriam abrigo os mais valentes, os mais nobres, os mais duros, os que não se dobram frente ao culto ou às potências da matéria. Frederico II, naturalmente, sentia-se chamado a ocupar esse lugar. A doutrina que Frederico II expressava com tanta clareza era a síntese de uma ideia que vinha a desenvolver-se entre os membros da sua estirpe desde o imperador Henrique I, o Passarinheiro. Em princípio, tal ideia consistia na intuição de que o poder real se legitimava somente por uma aristocracia do espírito, a qual estava ligada ao sangue, à herança de sangue. Logo foi evidente, e isso começou a afirmar-se, que se o rei era legítimo, o seu poder não podia ser afetado por forças de outra ordem que não fossem espirituais. A soberania era espiritual e, portanto, divina. Só a Deus correspondia intervir com justiça por sobre a vontade do rei. Esse conceito opunha-se essencialmente ao sustentado pelos Golan, no sentido de que o Papa representava a Deus sobre a terra e, portanto, a ele correspondia sujeitar a vontade dos reis. Já o Papa Gelásio I, 492 a 496, tinha declarado que existiam dois poderes independentes, a Igreja espiritual e o Estado temporal.
contra a perigosa ideia que se desenvolvia na estirpe de Otões e Sálios, São Bernardo formaliza a tese gelasiana na teoria das duas espadas. Segundo São Bernardo, o poder espiritual e o poder temporal são análogos a duas espadas. Mas, como o poder espiritual procede de Deus, a espada temporal deve submeter-se à espada espiritual. Ergo, o representante de Deus na Terra, o Papa, ao empunhar a espada espiritual, deve impor a sua vontade aos reis, meros representantes do estado temporal, e só portadores da espada temporal. Apesar do empenho posto pela Igreja para impor o engano, a ideia vai amadurecendo e começam a produzir-se choques entre os reis mais espirituais e os representantes das potências da matéria. A querela das investiduras, protagonizada pelo imperador Henrique IV, antepassado de Frederico II, e o Papa Golan Gregório VII, assinala a fase culminante da reação satânica no ano 1077. O imperador Henrique IV é obrigado a humilhar-se frente ao Papa, em Canossa, para obter o levantamento da sua prévia excomunhão. De não ceder a essa súplica, Henrique IV teria sido despojado da sua investidura imperial e ainda da soberania dos seus senhorios hereditários, pela simples vontade espiritual do Papa. Naturalmente, uma ideia que brota do sangue e se torna mais clara e mais forte a cada geração não pode ser reprimida com penitências e humilhações. Será Frederico I Barbarossa, avô de Frederico II, quem se oporá com mais vigor à tirania papal e demonstrará que a existência da aristocracia do espírito era mais do que uma ideia. Então a ideia já tinha tomado corpo e conta com partidários dispostos a defendê-la com a vida. São os chamados gibelinos, nome derivado do castelo de Waiblingen, onde nascera Frederico I. A reação da Igreja contra Frederico I polariza a família da sua mãe Judite, descendente de Welf ou Guelfo IV, Duque da Baviera, de onde vem o nome dos Guelfos, dado aos seus seguidores. Assim, apesar da lavagem cerebral e da doutrina clerical a que foi submetido Frederico II durante os anos em que permaneceu sob a tutela do feroz Inocêncio III, nada pôde evitar que a voz do seu sangue puro lhe revelasse a verdade do espírito não criado, que a sua herança divina o transformasse na expressão viva da aristocracia do espírito num imperador universal. Antes de partir para a Palestina em 1227, Frederico II achava-se convertido em homem de pedra, em Pontífice Hiperbóreo, e tinha relembrado o pacto de sangue dos Atlantes Brancos, e decidiu lutar com todas as suas forças para reverter a ordem da sociedade europeia, que estava baseada na unidade do culto, quer dizer, no pacto cultural, a favor do pacto de sangue. A solução escolhida por Frederico II consistia em minar a unidade imperial de então, cujas monarquias estavam totalmente condicionadas pela Igreja, concedendo o maior poder possível aos senhores territoriais. Eles seriam assim os que reconheceriam com o seu sangue puro o verdadeiro líder espiritual do Ocidente, o que vinha instaurar o Império Universal do Espírito. Em troca, a Igreja Golan, frente ao crescente poder dos príncipes, só veria desintegrar-se a unidade política que tão necessária era aos seus planos de dominação mundial, uma unidade política que tinha edificado sobre o cimento de incontáveis crimes perpetrados durante séculos de intrigas e enganos que tinham sido projetados no segredo dos mosteiros beneditinos e cistercienses que tinham sido impostos nas mentes crédulas e temerosas dos nobres mediante a ameaça da perda do céu, a excomunhão, a chantagem de terror e toda a sorte de recursos indignos.
Essa unidade política controlada discretamente pela Igreja, que agora dispunha de uma poderosa banca e de uma ordem militar, resultaria fatalmente desestabilizada por Frederico II. Em 1220, quando ainda obedecia aos planos dos Golan, Frederico II concebeu aos príncipes eclesiásticos os direitos de regulamentar o tráfico comercial nos seus territórios e de decidir sobre sua fortificação. No entanto, em 1232, conferiu estes mesmos direitos aos senhores territoriais, além de autorizar-lhes a completa jurisdição dos seus países. Na prática, isso significava que assuntos tais como a moeda, o mercado, a justiça, a polícia e as fortificações ficavam sempre sujeitos à potestade dos senhores territoriais, não tendo nem o rei nem o papa poder executivo algum nos seus respectivos países. Depois da morte de Frederico II, em 1250, jamais conseguirá a Igreja Golan outra oportunidade semelhante para cumprir com os planos da Fraternidade Branca. Na Alemanha sobrevirá o interregnum, durante o qual os senhores territoriais se farão cada vez mais poderosos e independentes. E na França governará Filipe IV o Belo, quem concluirá a obra de Frederico II, concedendo a aniquilação da Ordem do Templo e conseguindo desmantelar a infraestrutura da sinarquia financeira. Como segunda causa do fracasso do Plano Golan, causa principal, causa esotérica, mencionarei a oposição da sabedoria hiperbórea. Com tal denominação, me refiro, logicamente, à oposição consciente que certos setores levaram adiante contra as intrigas secretas dos Golan e as suas organizações cistercienses e templárias. Estes setores, que compreendiam a sabedoria hiperbórea, contribuíram de modo significativo a determinar o fracasso dos Golan. Eram vários grupos, mas entre os principais cabe citar os Bogomilos, na Itália, os Cátaros da França e os senhores de Tarsis na Espanha. Na Espanha, os senhores de Tarsis tinham-se feito fortes tanto na região muçulmana quanto na cristã. Em Turdes, conservavam o seu bispado e a propriedade da vila, onde uma parte da família permanecia todo o ano. Em Córdoba e Toledo viviam sempre os clérigos que se dedicavam ao ensino. E na Catalunha e Aragão, e inclusive em vários países europeus, habitavam os que eram teólogos e doutores e recebiam o convite de algum senhor para oficiar de conselheiros ou instruir as famílias reais. Mas ali onde estivessem, os senhores de Tarsis nunca esqueceriam o seu destino, e todos os esforços estavam postos em cumprir aqueles dois princípios jurados pelos homens de pedra: preservar a espada sábia e cumprir a missão familiar. A sua prioridade era, pois, sobreviver, mas sobreviver como estirpe, o que obrigava a manterem-se permanentemente informados sobre a estratégia inimiga, posto que um dos objetivos estratégicos declarados pelo inimigo exigia justamente o extermínio da Casa de Tarsis. No século XIII, os senhores de Tarsis tinham perfeitamente claro os planos da Fraternidade Branca e sabiam o quão próximos estavam os Golan de torná-los realidade. Para se oporem a esses planos, sem arriscar a segurança da estirpe, os senhores de Tarsis compreenderam que precisavam operar protegidos por uma ordem da Igreja. Uma ordem que, desde cedo, não estivesse controlada pelos Golden, nem fosse regida pela regra beneditina. Por suposto, não existia ordem semelhante. A honra de fundá-la e salvar por seu intermédio a parte mais sã do cristianismo corresponderia a São Domingo. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!